Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, tá tudo bem com você? Tá tudo bem aí na tua casa? Então, chegou a hora mais esperada do dia, a hora de meditar na palavra do Senhor. Pegue a tua Bíblia e abre ela comigo no livro de Gênesis, capítulo 18, e vamos meditar na palavra. Vai falar, o título tem Sodoma e Gomorra. Apareceram três anjos a Abraão. É sobre isso que nós vamos falar no capítulo 18 hoje. Então vamos lá, vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: Depois apareceu-lhes o Senhor nos carvalhais de Maré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou a terra, sinal de reverência, né? E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostais-vos debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão para que esforcei o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo, e disseram: assim fazes como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e fazes bolo. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela, terra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhes: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu a Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, se riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Aqui é o riso, né? Da desesperança, né? Aqui é o riso da incredulidade, né? Ela já não acreditava mais, mas isso é interessante. Deus, ele vai agir quando todos as nossas possibilidades humanas elas já estiverem acabadas. É aí que Deus entra para mostrar que ele é o Deus poderoso, que ele é o Deus que faz haver aonde não tem, que ele é o Deus que faz, que cumpre as suas promessas. E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade irei ainda, havendo já envelhecido, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não tem nada impossível, é o nosso Deus, não é verdade? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. Ele é onisciente, ele é poderoso. Teria alguma coisa difícil para o Senhor? Se pergunta aí essa situação que você está vivendo, talvez de dor, talvez de decepção, talvez de olhar e falar: não tem mais esperança para a minha vida, não tem mais esperança para mim. Teria alguma coisa impossível ao nosso Deus? Teria alguma coisa impossível ao teu Deus? Coloca fé em ação, querida, querido. Coloque a tua fé em ação e creia que não há nada impossível que Deus não possa realizar na minha e na tua vida. Nós precisamos crer e acreditar que ele é o Deus do impossível. Oh, aleluia!
E Sara negou, dizendo: Não, não me ri. Porquanto temeu, naquela hora ela teve medo, e às vezes por medo a gente mente. Às vezes por medo a gente deixa de dizer a verdade, mas a verdade ela precisa ser dita. A mentira ela só atrai coisas terríveis, consequências terríveis para a nossa vida. Então precisamos viver na verdade. Nós precisamos falar a verdade em qualquer situação. Na hora ela teme e diz: não, não ri. Ah, será que Deus não viu ela rindo por dentro? Será que Deus não viu ela duvidando? Ah, não tem nada que ele não possa ver. É interessante quando a gente olha no Salmo 139, o Salmo fala assim: se tu colocar tua cama lá no inferno, lá os meus olhos te veem. Se tu subir até o mais alto céu, lá também os meus olhos te veem. E não tem nada que possa ficar escondido ou oculto diante do Senhor. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Por que será que eles estão olhando para lá? Aí Deus vai começar a anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Eu esconderei alguma coisa dele? Eu tenho uma aliança com ele, eu tenho uma promessa com ele. Por acaso ocultaria, deixaria de contar quais são os meus planos? E disse o Senhor: não vou ocultar nada de Abraão, eu vou revelar a ele. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Deus havia confiado a ele. Deus havia confiado a ele uma promessa. E nele serão benditas todas as nações da terra. Já que todas as nações da terra serão benditas nele, eu vou revelar o que eu vou fazer, quais são os meus planos. Olha que coisa interessante, o próprio Deus revelando a Abraão algo que ele viria fazer. Por acaso há alguma coisa em oculto? Por acaso há algo que Deus deixa que aconteça sem antes revelar? Olha a intimidade desse homem aqui. Deus não deixa nada em oculto, Deus revela para ele. Porque Deus faz assim, ele sempre nos alerta antes da coisa acontecer. Antes de Deus cumprir o juízo, Deus vem e nos alerta. Deus não deixa nada em oculto. Deus não deixa que nada aconteça sem antes revelar. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Ele não ia guardar, não. Ele não ia guardar Deus só para ele, não. Ele ia falar para os seus filhos, para os seus netos. Ele iria pregar a palavra para os seus netos. Ele iria ensinar o caminho que é o Senhor. Para agirem com justiça. Abraão iria ensinar para agirem com justiça e juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Seja essa pessoa na tua casa a anunciar a verdade, a anunciar o Deus que é verdade. Seja essa pessoa na tua casa que vai se levantar nessa geração para anunciar que Deus existe e que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e virei. Com efeito, tem praticado segundo este clamor que já tem vindo, tem chegado até a mim. E se não sabê-lo-ei. Deus estava falando aqui, já está chegando as minhas narinas, sabe? O cheiro de podridão, de pecado, já está chegando as minhas narinas. Eu vou cumprir o juízo.
Porque esse povo teve a oportunidade de se voltar para Deus. Lembra quando Abraão foi lá salvar Ló? Eles viram ali a mão do Senhor agindo na vida de Abraão. Eles tiveram a oportunidade de andar na lei do Senhor, de caminhar na presença do Senhor. Não, mas eles preferiram continuar no pecado. Então viram aqueles varões, o rosto dali, e foram-se para Sodoma. Abraão permanece na presença de Deus. Isso daqui é lindo. A palavra do Senhor diz que Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Significa que eram 3. O Senhor fica. Os anjos vão para Sodoma. Mas Abraão fica diante da face do Senhor, o quê? Fazendo o quê? Intercedendo. Oh, aleluia, intercedendo, buscando a Deus ali, clamando a Deus ali, orando a Deus ali, falando com Deus ali, intercedendo pelo aquele povo. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E chegou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio, Senhor? Se porventura houver 50 justos na cidade, Senhor, tu vai destruir-as também? E não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Abraão sabia que Deus agia com justiça. Abraão sabia que Deus era um Deus justo. Mas Abraão está apelando pela misericórdia, porque ele o conhece muito bem. Abraão conhece muito bem a Deus e está apelando pela misericórdia. Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, Senhor. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Apelando pela misericórdia. Aqui é um homem apelando pela misericórdia de Deus, porque sabe que Deus é misericordioso. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Deus estava olhando agora com essa conversa, esse diálogo com Abraão. Enquanto ele conversa com Abraão, ele está olhando para dentro da cidade de Sodoma e Gomorra e está procurando 50 justos. Mas Deus não encontra. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Ainda que sou pó e cinza, ele está reconhecendo. Olha a humildade desse homem em reconhecer que é pó. Olha a humildade desse homem em reconhecer que é cinza para falar com Deus. Se porventura faltarem de 50 justos, destruirá por aqueles 5 toda a cidade. E disse: não, a destruirei. Se eu achar ali 45, Deus está olhando para dentro daquela cidade e está procurando 45 justos. Eu continuo ainda a falar-lhes e disse: se porventura achar ali 40, Senhor. E disse: não farei por amor aos 40. Deus está olhando agora, só está vendo pecado. Deus está procurando agora 40 justos naquela cidade, mas só está vendo pecado. Disse mais: ora, não, se ires, Senhor, se eu ainda falar. Ele está insistindo. Aqui é um homem intercessor que persevera na oração. Porventura, se achares ali 30, Senhor, olha para dentro daquela cidade, vê se tu acha 30 ali para não destruir a cidade toda, por amor aos 30. Não farei se eu achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura achares ali 20, só 20, Senhor. E disse: não, a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ires, Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura achares ali 10.
e disse: não a destruirei por amor às 10. Mas o Senhor, olhando para dentro de Sodoma, só acha pessoas ali oprimindo os pobres. Deus só vê ali pessoas transgredindo a lei do Senhor, porque a ordem era um casamento monogâmico entre duas pessoas. Mas o que o Senhor vê é uma grande devassidão. O que o Senhor vê ali é um grande pecado, a imoralidade. O que o Senhor olha para ali e vê grandes pecados sexuais. Então o Senhor não encontra 10 justos naquela cidade. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Sabe o que é interessante quando a gente vê? A gente vê o quanto é interessante porque Deus está olhando, está procurando, não está encontrando. Porque quando precisava salvar a Ló, e ele sabia que a guerra era entre homens, Abraão se posiciona, pega os 300 da sua casa e vai ao encontro de Ló, não é verdade? A guerra é contra homens, Abraão se posiciona. Agora, quanto a que é o juízo de Deus, quando ele vê que é coisa espiritual, que a guerra é espiritual, ele se coloca de joelhos, ele clama, ele implora, ele pede, ele intercede. Porque ele sabe que a guerra aqui é espiritual, mas Deus olha e não encontra naquela cidade um justo sequer. Mais pra frente a gente vai ver a destruição dessa terra. Agora, coisas que eu anotei porque eu achei interessantíssimas. Esse capítulo 18 narra a visita do Senhor e de 2 anjos. Deus apareceu a Abraão em forma visível. Ah, que coisa linda, Deus pessoalmente ali falando com Abraão. Abraão reconhece, se prostra ao chão, porque ele reconhece quem é que está diante dele. Deus disse algo difícil, que eu não possa resolver. Isso aqui nós vemos aqui também no capítulo 18, quando Sara riu. Mas Deus vai agir quando as possibilidades humanas se esgotam, aí Deus entra com providência. Agora é interessante que Deus não ocultou os seus planos de destruir Sodoma de Abraão. Nós falamos durante aqui a leitura, porque tinha uma aliança com ele. Os pecados dos habitantes de Sodoma, talvez você pense lendo esse capítulo, porque Deus veio destruir Sodoma. Porque o pecado havia se multiplicado. Porque o pecado já tinha chegado até as narinas de Deus. O cheiro do pecado já tinha chegado até Deus. Havia se multiplicado a depravação sexual, o abuso dos mais pobres, a arrogância e a falta de hospitalidade. Faz um estudo sobre Sodoma e Gomorra para você ver o tanto de pecaminosidade que tinha naquela cidade. Clamor que denunciava as injustiças que ocorriam naquela terra já havia chegado diante de Deus. Já havia chegado diante do juiz de toda a terra. E ele vai agir com justiça. Abraão sabia que Deus é justo e que pune o pecado, mas certamente apelou pela misericórdia de Deus. E ele sabia o quão Deus era misericordioso. Deus é tão justo quanto misericordioso. Olha que coisa linda. Sejamos gratos a Deus por Ele não fazer conosco como fez com Sodoma e Gomorra, porque o mundo está mal, tá? A maldade também tem chegado diante de Deus. As práticas pecaminosas também já têm chegado diante da face de Deus. Sabe o que é interessante na teologia cristã? Sugere que a humanidade ainda não foi destruída por causa da misericórdia, da paciência e o plano de salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso que Deus ainda não acabou com a humanidade novamente. Porque agora nós temos um Jesus Cristo que João vai dizer assim,
Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele que tem intercedido pela minha e pela tua vida. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento do arrependimento. Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. A misericórdia do Senhor está disponível aos pecadores. Deus faria algo sem antes revelar? Quando ele revela a Abraão, isso também é interessantíssimo. A misericórdia do Senhor tem se estendido ao longo dos tempos. E nós temos visto pecados que a gente fica triste, que a gente se sente mal. Agora você imagina o nosso Deus diante de tanta podridão que esse mundo tem se tornado. A gente fica olhando as notícias, a gente vê coisas cada dia mais tenebrosas. É mãe tendo relações sexuais com os próprios filhos. É crueldade tamanha, se mata por pouco. Estamos vivendo dias como antigamente, em que as pessoas matavam por motivos banais. Que Deus venha ter misericórdia dessa humanidade. Que Deus ele venha ter piedade dessa humanidade. Porque a imoralidade, o pecado, tem se tornado algo normal. Mas lembre-se, Ele é o nosso advogado fiel. Mas chegará um dia em que Ele se sentará no trono para julgar. Toda língua vai ter que confessar que Ele é Senhor. Todos terão que reconhecer que Ele é Senhor. Se você está afastado da presença de Deus, volte enquanto é tempo. Se você por acaso se afastou de Deus no caminho, na caminhada da tua vida, se por acaso algum dia você se distanciou do amor de Cristo, volte. Volte hoje, não deixe para amanhã, volte hoje. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele não quer te deixar de fora. Ele te ama tanto que Ele não quer te deixar de fora. Eu espero que você tenha gostado desse capítulo 18. E que Deus ele venha te abençoar de forma tremenda. E amanhã nós estaremos no capítulo 19 para a glória de Deus Pai. Fica com Deus.